Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a pesquisa da Paraná Pesquisa sobre a Prefeitura de São Paulo, né? A eleição de 2024 já está aqui, meu amigo. Ano que vem é 2024. 2023 já acabou. Se você está dormindo nessa história, já estamos em meados de dezembro de 2023. Acabou o ano. Agora já começa Natal, Ano Novo e ano que vem é ano eleitoral. A preocupação agora são as prefeituras. E São Paulo, a gente tem um dilema muito claro para o Bolsonaro. Por quê? Os principais candidatos, segundo a pesquisa, são Boulos e Ricardo Nunes. Bolsonaro pode apoiar o Ricardo Nunes e colher uma vitória fácil, ou ele pode apoiar um candidato próprio e talvez ser derrotado. Vamos entender como é que está a situação da pesquisa aqui, o que isso quer dizer ano que vem lá em São Paulo. Essa notícia foi sugerida por Livre Pensador Magro do Xandinoquistão, Olhos Cor de Folha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá todo mundo preocupado com a eleição de 2024, com a eleição para prefeitos. É uma eleição que vai formar a base do que vai ser a campanha de 2026. Ter prefeitos, ter vereadores, ter gente eleita na base é muito importante para qualquer político, porque é aquele negócio, a gente aqui você que está assistindo vídeos de política, você que acompanha o meu canal, nós somos a minoria, meu amigo. Uma grande parte do povo brasileiro, na verdade, não tem esse interesse todo em política, não, está meio que cagando para tudo, e quando chegar perto da eleição vai procurar achar o candidato, vai procurar se identificar com alguém, conforme for a situação. E aí, nessa situação, você ter o agente da comunidade, a pessoa conhecida ali na região, o jogador de futebol, a pessoa ali que tem alguma influência, pode fazer esse pessoal mudar o voto, né? Não subestime o voto das pessoas que não se interessam por política, né? É verdade, a internet está levando cada vez mais pessoas a discutir política em algum grau, mas ainda tem muita gente que não está nessa onda. Enfim, prefeitura é muito importante e não tem nenhuma prefeitura no Brasil mais importante que a Prefeitura de São Paulo. É a maior cidade do Brasil em termos de população, em termos de indústria, em termos de economia. E a gente tem um dilema clássico. Você tem o atual prefeito, Ricardo Nunes, que está muito bem segundo a pesquisa aqui, e tem o potencial PSOL, né, o Guilherme Boulos, que fez todo um acordo de não concorrer na presidencial, na corrida presidencial do ano passado, só para o Lula apoiar ele nessa corrida para prefeito esse ano. Parece que o PT vai entrar unificado nisso daí, apoiando o Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Certamente seria um aliado do Lula, seria um problema, não apenas porque é uma prefeitura importante, a Prefeitura de São Paulo tem mais orçamento que vários estados brasileiros, e também cresce o PSOL, né? O PSOL, eu falo para vocês, eu tenho mais medo no longo prazo do PSOL do que do PT na esquerda. Por quê? Porque o PT meio que tá furado já, ninguém acredita mais no PT. O PT existe enquanto existe o Lula. O Lula não vai durar para sempre, né? Aquele negócio, merda é difícil de afundar, vaso ruim não quebra, então o Lula tá aí ainda, já tá passando da fase dele, da data de validade dele, não vai morrer tão cedo, mas vai morrer um dia. Então, no futuro, no médio prazo para longo prazo, eu temo mais o PSOL, mais a esquerda, digamos, mais moderna, do que a esquerda velhaca do PT, essa esquerda com cheiro de naftalina de Fidel Castro e Maduro e coisa e tal, né? Então é um problema o Boulos ganhar São Paulo. Ele certamente favoreceria muito o PSOL no longo prazo, o próprio Boulos mais adiante, mas as notícias não são boas para o Boulos aqui não, tá? O Boulos ganha todas as simulações de primeiro turno, mas no segundo turno ele perde para o Ricardo Nunes. Olha só, aqui ó, primeiro cenário. O primeiro cenário é supondo que o Bolsonaro não vai apoiar o Ricardo Nunes, vai apoiar o Ricardo Salles. Né, o Ricardo Salles está aqui, ele aparece em quarto lugar, ele perde até para Tabata Amaral nessa simulação, né? Só não está mais fracassado aqui que o Kim Kataguiri, que está lá com 5%. Mas o Ricardo Salles está mal na simulação. Ficaria o Guilherme Boulos em primeiro, 31% dos votos, Ricardo Nunes em segundo, 25% aqui. Isso aqui nessa situação aqui, nessa simulação de primeiro turno. Mas
Supondo que, ao invés disso, Bolsonaro não apoie o Ricardo Salles, decida apoiar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. O Ricardo Nunes praticamente herda todos os votos aqui do Ricardo Salles, vai de 25% para 29%, ou herda metade dos votos dele. O Boulos cresce um pouquinho aqui também, é porque também tiraram outras pessoas aqui, ó. Tiraram o Marcos Vignoli e não sei mais quem aqui. Então isso aqui é uma simulação com menos candidatos, né? E, de novo, a situação não muda, a situação de forma geral não muda. O Boulos continua ganhando a eleição no primeiro turno e com o Ricardo Nunes em segundo lugar, né? Agora, a grande questão, a grande má notícia para o Boulos, a grande boa notícia para o Ricardo Nunes, é que no segundo turno, ou seja, como todas as pesquisas de primeiro turno apontaram os dois na frente, eles fizeram a pesquisa de segundo turno entre os dois, né? E nessa pesquisa de segundo turno, o Ricardo Nunes ganha do Guilherme Boulos. Não ganha de lavada não, tá? Ganha com uma pequena margem, ganha 41,3 a 39,8, ou seja, talvez até dentro da margem de erro aqui, mas ganha no segundo turno o Ricardo Nunes. Isso daqui é uma coisa importante de notar, porque é aquele efeito que eu falo para vocês. É um efeito que existe aqui no Rio de Janeiro também. A esquerda aqui no Rio tem muita força, mas quando chega no segundo turno, alguém da esquerda, o pessoal todo corre para o outro lado para votar em quem quer que seja que esteja do outro lado para evitar a vitória da esquerda. Então acaba esse fenômeno que se chega um cara de esquerda forte, ele é sempre forte no primeiro turno, mas no segundo turno acaba perdendo para um candidato mais de centro ou mais à direita, né? São Paulo provavelmente tem esse mesmo fenômeno. Daí o Guilherme Boulos ir muito bem no primeiro turno, mas do primeiro turno, que ele faz 32% dos votos, ele passa para 39%, ele não cresce muito mais em termos de votação. O Ricardo Nunes cresce bastante. Vai aqui de 29 para 41, ganha mais de 10 pontos percentuais no segundo turno, indicando que essa turma toda que está aqui embaixo, a Tabata Amaral, Kim Kataguiri, esse pessoal todo aqui, acaba migrando para o Ricardo Nunes, para não votar no Boulos. Então a rejeição ao Boulos é muito grande em São Paulo. De novo, não é uma vitória tranquila não, tá? Eu não diria que o Ricardo Nunes está tranquilaço nessa história não, mas ele está na frente. O Boulos tem um teto, o Boulos tem um limite ali em São Paulo. Então esse é o grande dilema agora para o Bolsonaro. Por quê? Se o Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes, ele vai ter uma vitória, vai poder dizer que apoiou o candidato ganhador lá em São Paulo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vai ser um candidato que não representa o bolsonarismo. O Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. O Ricardo Nunes é aquele centrão tradicional ali, PMDB, PSDB, aquela turma que, diga-se de passagem, já está governando São Paulo há 200 mil anos. Então, ou seja, ele ganharia, mas seria uma vitória de pirro. Ele não ganhou nada no final das contas, ele só apoiou e não levou nada no final. Por outro lado, ele apoiar o Ricardo Salles, pode ser até que o Ricardo Salles cresça na eleição, né? O Bolsonaro puxa muito voto para quem ele apoia, a gente sabe disso. Esses números aqui são enganosos, a gente sabe que não chegou perto da campanha ainda, não tem campanha aberta pelo Ricardo Salles ainda, até porque o Bolsonaro não se decidiu ainda se vai apoiar o Ricardo Nunes ou o Ricardo Salles. Ele andou dando umas declarações aí, mas não tem nada fechado ainda. O que eu entendo que está acontecendo é o Bolsonaro em si prefere apoiar o Ricardo Salles, mesmo que não ganhe a Prefeitura de São Paulo. Você tendo um apoio forte para o Ricardo Salles, você tende a eleger mais vereadores, a eleger mais pessoas de apoio ali, o que dá mais força política para o Bolsonaro. O PL, por outro lado, o Valdemar, o partido do Bolsonaro, quer apoiar o Ricardo Nunes, porque aí ganharia algumas boquinhas na administração, aí ganharia uma secretaria ou outra, ganharia algum orçamento para chamar de seu ali, né? O que vai ser a decisão disso eu não sei. Realmente é um dilema, são duas alternativas. Um lado é uma vitória mais fácil, mas que no final das contas você ganha menos coisa. Na outra é uma vitória menos provável, mas que pode dar frutos maiores mais adiante. Eu, pessoalmente, estou torcendo para o Bolsonaro apoiar o Ricardo Salles, mesmo com essa configuração aqui. Tudo bem, o Ricardo Nunes vai ganhar, provavelmente, vai acabar ganhando do Boulos, ou, por outro lado, tem até uma chance de dar um empate aqui nesse negócio, mas, no final das contas, não creio que o Boulos leve essa. Não entenda mal, o pessoal está apoiando aqui. Olha só, a Marta Suplicy
que já foi prefeita de São Paulo, né, parece que está sendo sondada para ser vice do Boulos. Qual que é o problema? É que a Marta faz parte da administração do Ricardo Nunes. Olha que sacanagem isso. O Ricardo Nunes, ela é secretária de não sei o que do Ricardo Nunes aqui, ó. Secretária de Assuntos Internacionais da atual gestão do prefeito Ricardo Nunes. Ou seja, filha da puta, né? Tá traindo o próprio Ricardo Nunes para apoiar o Boulos, para tentar dar mais votos para o Boulos e ele conseguir quebrar esse empate aí com o Ricardo Nunes no segundo turno, né? Então o PT está correndo atrás, pode ser que esses números mudem, né? Mas, de novo, veja, eu acho que para o Bolsonaro é vitória de qualquer jeito. Se ele ganhar com o Ricardo Nunes, vai ser mais um prefeito que, na verdade, não é um bolsonarista raiz e pode até queimar o nome do Bolsonaro, como Crivella queimou um pouco o nome do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Crivella não é um bolsonarista raiz, nunca foi um bolsonarista raiz. Bolsonaro, na época, decidiu apoiar o Crivella para ter o apoio da igreja do Crivella, lá da igreja do pessoal aqui do Rio, mas no final das contas eu não achei que isso foi uma coisa boa, não foi uma boa troca no final. Vamos ver, eu torço para o Bolsonaro lançar candidato próprio, ou Ricardo Salles, ou qualquer outra pessoa que tenha identificação lá com o Bolsonaro em São Paulo, talvez o Eduardo Bolsonaro em si, mas não acho que seja uma boa apoiar o Ricardo Nunes. Mas vamos ver qual vai ser a decisão do pessoal lá. Eu entendo que tem várias outras variáveis nessa história que a gente não tem acesso para saber da decisão do Bolsonaro, né? Pode ser que ele escolha em São Paulo se aliar com o Ricardo Nunes até para disputar em outras cidades que são mais periféricas, que são mais importantes no final das contas para trazer eleitor para 2026, né? Outra coisa curiosa é que a administração do Ricardo Nunes é bem avaliada pelos paulistas, a maior parte dos paulistas gosta da administração dele, mas o curioso nessa história é que o Tarcísio tem uma avaliação melhor do que do Ricardo Nunes, né? Então o governador de São Paulo, o Tarcísio, que é muito ligado a Bolsonaro, tem uma identificação até maior aqui, a não satisfação está na faixa de 30% e a aprovação na faixa de 36% aqui para o governo do Tarcísio, 33% para o Ricardo Nunes, contra 30% também aqui, e o Lula não tem uma boa avaliação também não, ele tem uma avaliação ruim aqui de 33,5% e uma avaliação positiva de 36,7%, né? Então, ou seja, está mais ou menos empatado na positiva com o Tarcísio, mas a negativa dele é muito ruim. O Lula tem uma rejeição muito grande lá em São Paulo. Enfim, eu torço para Bolsonaro lançar candidato próprio. Não gosto do Ricardo Nunes, mas entendo, se decidirem apoiar o Ricardo Nunes, acho que é porque foi uma decisão lá do partido, foi o melhor caminho que eles viram ali. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.